conectados com a palavra mais uma vez com você. Queremos saudá-lo na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a rocha. Palavra do profeta Jeremias, que foi amplamente usado por Deus no período em que Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Palavra de Deus como um martelo e ardendo como fogo. Essas comparações. O fogo, ele tem uma propriedade extraordinária. Além de clarear e iluminar numa região, por exemplo, escura e acendendo uma fogueira, você vai ver o fogo proporcionando, portanto, claridade àquela região. Quando a palavra é comunicada por Deus ao verdadeiro profeta, ela é como fogo penetrando nos seus ossos, nos ossos do profeta. E uma vez acontecendo isso, esse não pode reter o que ele recebeu da parte de Deus. Ele precisa publicar, ele precisa colocar para fora aquilo que ele recebe de Deus. E quando torna público o que ele recebeu como mensagem divina, é como um martelo que quebra rochas, põe a rocha em pedaços. É sempre acompanhado por um poder divino que faz com que tanto o incrédulo como o crente sintam o peso e a importância daquilo que é trazido. Nas palavras originais existe algo singular. Não é assim a minha palavra como fogo, diz numa das versões das traduções. Podemos, creio eu, concordar com o Dr. Blainer, que, segundo ele, foi escrito anteriormente como força ou poder. E assim mostra o Targum. Targum é traduções e comentários em aramaico da Bíblia hebraica. Assim está traduzido lá: não são todas as minhas palavras fortes como fogo? E provavelmente o autor da Epístola aos Hebreus leu isso. E com base no que leu, então escreveu: porque a palavra de Deus é rápida e poderosa, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Assim, o texto dizia: a minha palavra não é poderosa como fogo, ou o poder da minha palavra não é como fogo, mas, por mais que entendamos as palavras, tomemos cuidado para não pensar como alguns pensam e afirmam, que os escritos sagrados são suficientes para iluminar, convencer e converter a alma, e que não há necessidade do Espírito Santo. O próprio fogo deve ser aplicado por um agente para produzir os seus efeitos. E certamente o martelo não quebra a rocha em pedaços sozinho. Ele precisa de alguém que faça com que ele quebre, que use o martelo para fazê-lo funcionar. Ele só vai quebrar se for manejado por alguém, um operário capaz para fazer isso. Pois achamos que é lida e falada com frequência sem produzir efeitos salutares. Alguém pode saber a Bíblia de cor e ainda assim ser incrédulo. Então, a própria palavra em si, sem a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, naturalmente nada vai acontecer, nada de especial. É por isso que os verdadeiros pregadores da palavra de Deus podem ser distinguidos dos pregadores falsos, os não comissionados, os que correm, falam, gritam e agitam, embora não sejam enviados por Deus. É por isso que Deus fala por meio do profeta Jeremias, dizendo assim: eu não enviei esses profetas, contudo foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Jeremias 23, 21. A palavra daquele que é comissionado do céu será como fogo e como martelo. Os pecadores serão convencidos e convertidos a Deus por instrumentalidade do profeta, que vai ser usado nas mãos de Deus.
Pode haver aqui uma alusão à prática em alguns lugares de mineração, por exemplo, onde as pedras são, por assim dizer, assadas, pedras de minério, que contém minério, e antes de serem submetidas a um martelo para pulverizá-las, eles recebem uma dose muito forte de calor. Na fornalha podem ser vistos como que assando as pedras de estanho, antes de colocá-las sob a ação dos martelos na fábrica. O fogo separa o arsênico do minério, e então eles foram facilmente reduzidos ao pó pelos martelos do moinho. Depois, lavando a massa com água, os grãos de estanho afundam, vão para o fundo do recipiente, enquanto as partes mais leves vão sendo levados pela água. E assim, o metal foi adquirido limpo e puro. Se essa é a alusão, então ela é muito própria, bem apropriado. Ele confirma o que disse sobre joio e trigo, das palavras diferentes. Foi uma comparação adequada quando Jeremias comparou a palavra de Deus com trigo e as invenções dos homens com palha. Mas, como os judeus, por sua ingratidão, tornaram a palavra de Deus ineficaz, para que não tornasse um apoio espiritual para eles, o profeta diz que se tornaria como um fogo e como um martelo. Como se tivesse dito que, embora os judeus fossem nulos de julgamento, pois haviam endurecido em sua iniquidade, ainda assim a palavra de Deus não poderia ser anulada. Ou pelo menos o seu poder não poderia ser retirado. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade quando ele diz na primeira carta aos Coríntios 14, 38, quem é ignorante, seja ignorante. Nós vamos continuar isso amanhã. Que Deus abra os nossos corações, nossos entendimentos, para que possamos entender claramente o que a sua palavra nos diz. Vamos orar. Senhor, esse Deus, que o conectados com a palavra, realmente nos conecte contigo, ó Pai. Que possamos entender que a tua palavra é verdade, a tua palavra é eficiente e eficaz para transformar vidas. E a nossa vida precisa ser mais e mais transformada, cada vez mais, para que sejamos mais e mais semelhantes a ti, mais dentro daquilo que tu queres que sejamos, para que através do nosso viver, o teu nome seja honrado e glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vencedores, a nos inclinarmos àquilo que a tua palavra nos diz e a praticarmos dia após dia e assim nos tornarmos mais semelhantes ao projeto que tu tinhas para conosco desde antes da eternidade. Ajuda-nos, pois, a sermos vencedores. Em nome de Jesus. Amém e amém.